Ok, vamos ver agora os procedimentos referentes ao menu Operações. O menu Operações é esse que nós acionamos através do F3, onde nós vamos carregar a pré-venda, mesclar a pré-venda, carregar o DAV e mesclar o DAV. Ele é bem simples, tá? Se o usuário escolher o item 0, eu chamo a tela Carrega Pré-venda. Eu fecho o menu Operações e chamo a tela Carrega Pré-venda. Se o usuário selecionou 1, eu chamo o mescla pré-venda.showModal. Se o usuário escolheu o item 2, que na verdade é o item 3 lá, né, que esse index ele começa com 0, eu fecho o menu Operações e chamo o procedimento Carrega DAV. E se o usuário escolheu o último item, que é o de mesclar DAVs, eu chamo o mescladave.showModal, tá? Esse fecha menu Operações, o que é que ele faz? Ele faz isso aqui. Ele diz que menu aberto é 0 e deixa o visible como false, né? Ele tira o menu Operações, tá? Agora vamos analisar os procedimentos Carrega Pré-venda e o procedimento Carrega DAV. Primeiramente o Carrega Pré-venda, né? Veja que quando eu pressiono aqui Carrega Pré-venda, o usuário ele vai informar um número, vai pressionar Enter. Esse número eu vou capturar aqui. F importa número.edit entrada.text e vou jogar esse número como parâmetro para dentro do procedimento Carrega Pré-venda. O procedimento Carrega Pré-venda está logo aqui abaixo. Veja que a minha sessão começou aqui. Aqui eu fiz os testes de seleção. Se o usuário selecionou o primeiro item, se o usuário selecionou o segundo, se ele selecionou o terceiro, se ele selecionou o quarto. O primeiro item é o Carrega Pré-venda. Selecionou esse item? Selecionei. Então, ó, abre o Importa Número. Abriu o Importa Número, o usuário vai informar um número. Esse número que ele informar, primeiro eu fecho o menu Operações e depois eu chamo o procedimento Carrega Pré-venda. Procedimento Carrega Pré-venda. Bom, ele cria uma lista de pré-venda, tá? E ele vai criar aí uma pré-venda detalhe. Ele vai criar também um produto controle para chamar algum método de dentro de produto controller, tá? A primeira coisa que eu faço é carregar a lista de pré-vendas. Para isso, eu chamo o método carrega pré-venda que está dentro de pré-venda controle, passando como parâmetro o número da pré-venda, né? Então deixa eu clicar aqui em carrega pré-venda. Veja que eu abri o pré-venda controller. Tá? Esse método ele recebe um ID como parâmetro, que é o ID da pré-venda que o usuário colocou, e ele vai me retornar uma lista de objetos do tipo pré-venda detalhe VO. Tá? Então primeiro eu testo se existe mesmo essa pré-venda, né? Pré-venda que o usuário passou como ID. Será que ela existe? Será que tem uma pré-venda com situação diferente de E e diferente de M, diferente de efetivada e mesclada para aquele ID? Se houver, aqui eu pego o total de registros dessa consulta. Então se for maior que 0 é porque tem pré-venda sim pendente com esse número que foi passado, tá? Ok, se houver, eu vou verificar se existem detalhes para essa pré-venda, porque pode ser que uma pré-venda tenha sido iniciada, tenha sido gravada, mas não tenha nenhum item nela, pode acontecer, né? Se existir detalhes para essa pré-venda, se ela tem itens, e aí sim eu instancio a lista pré-venda, tá? Eu seleciono todos os itens de pré-venda detalhe onde o ID é igual ao ID passado pelo usuário. Eu instancio vários objetos pré-venda detalhe, tantos quantos forem os registros que retornaram nessa consulta, e vou adicionando na lista. No final, eu retorno a lista da pré-venda lá para o método que a chamou, que foi esse método aqui, ok? Então, nesse momento aqui, eu estou com a lista de pré-venda com alguns registros, né, com alguns objetos dentro dessa lista. Faço aquele famoso teste, né? Se o ponteiro não é nulo, inicio uma venda.
Primeira coisa que eu faço aqui é iniciar a venda. O que é que faz esse procedimento de iniciar a venda? Ele vai estar numa outra seção aqui, né, que vai ser naquela seção de vendas, na seção dos procedimentos para venda, tá? Mas aí já vamos analisar, já que eu estou chamando ele de lá, né? Bom, ele testa se tem um movimento aberto, com certeza vai ter, né? Ele testa se eu posso abrir um cupom, é um teste feito pelo ACBR. Se eu não puder, ele chama a tela padrão e coloca o código ou coloca o foco no edit código, tá? Se eu puder abrir um cupom, ele instancia a venda cabeçalho e instancia a venda detalhe. Se existe um cliente instanciado, eu coloco os dados do cliente no venda cabeçalho e abro o cupom com os dados do cliente. Se não, eu abro o cupom sem os dados do cliente. E eu chamo todos esses outros procedimentos. Imprime o cabeçalho da bobina, parâmetros iniciais de vendas, que a gente vai ver com calma depois, tá? Digo que o status do caixa é 1, ou seja, está aberto. Coloco o label lá do label mensagens para venda em andamento. Coloco o ID do movimento em venda cabeçalho, a data hora, o status da venda como aberta, seto o CFOP, o COO e o CCF. Tá? E aí eu chamo o método inicia venda, passando essa venda cabeçalho como parâmetro. O que é que vai fazer o método inicia venda? Ele vai inserir essa venda no banco de dados. Ok? Apenas isso que vai fazer esse método inicia venda. Tem um if else aqui interessante, ó. Se o ID do cliente que eu setei for diferente de 0, ou seja, tem um cliente para essa venda, eu vou setar o parâmetro aqui como o ID do cliente. Se não, o que é que eu faço? Eu digo qual é o tipo de parâmetro, que ele é do tipo inteiro, e dou um clear nele. Isso vai fazer com que esse dado ele seja persistido como nulo lá na minha tabela no banco de dados, tá? Ok, depois disso eu ponho o código no foco e seleciono o texto que está no edit código, tá? Voltando então aqui para o carrega pré-venda, né? Então eu inicio uma venda. A princípio eu digo que o status do caixa é 2, ou seja, eu estou carregando uma pré-venda, tá certo? Venda cabeçalho.id pré-venda, você sabe que a tabela venda cabeçalho ela tem um campo de ID pré-venda, esse daqui, ó, e de ID DAV, né? Porque pode ser que uma venda seja iniciada através de uma pré-venda ou através de um DAV. Ok, e aqui eu vou correr a lista de pré-venda que foi retornada para mim, né? Eu instancio aqui um pré-venda detalhe com o primeiro item, no caso aqui se o i for igual a 0, com os itens lá da lista, tá? Eu pego o produto e chamo o código consulta por ID, passando o ID do produto que retornou na pré-venda detalhe, instancio uma venda detalhe e seto a quantidade, o valor unitário e o valor total. Depois disso eu chamo o método vende item. O que é que faz o método vende item? Tá, ele vai compor o item para venda, que é colocar todos os dados aqui no objeto venda detalhe, né? Depois que ele compõe o item para venda, ele chama o método inserir item. É nesse momento que ele vai inserir o item no banco de dados. Imprime o item na bobina, é aquela parte visual, nós vamos ver isso aí com calma. E chama o método vende item do USF. Mas vamos voltar para cá. Eu estou no carrega pré-venda, né? Então tá. Depois que eu vendi o item, significa o quê? Persistir o item na tabela venda detalhe do banco de dados, imprimir o item na impressora fiscal, imprimir o item visualmente na bobina aqui na tela, tá? Tudo isso é feito nesse vende item aqui, que chama outros procedimentos ali, como aquele compõe item para venda, tá? Depois eu seto o subtotal, o total geral e chamo o método atualiza totais, ok? Eu seto o item index da bobina apenas para que a bobina ela consiga fazer a rolagem, né? Porque se eu não fizer isso daqui, se eu não jogar esse comando aqui, a bobina ela vai ficar estática,
ela vai ficar parada. Mesmo que você adicione itens lá aqui embaixo, né, você não consegue navegar na bobina. Por exemplo, veja que aquele comando ele está fazendo isso aqui. Tá? Então você consegue ver a navegação do item que está entrando lá. Vou chamar o F9 para cancelar esse item aí. Ok, e depois eu mudo o status do caixa para 1. A princípio eu estou aqui recuperando uma pré-venda, estou carregando uma pré-venda e logo depois eu estou com uma venda em andamento. Ok? Então é isso que faz o método carregar pré-venda. Tá? O método carregar DAV é quase a mesma coisa. A única diferença, o que é? É que eu vou carregar uma lista de DAVs, vou fazer o procedimento para trazer os DAVs que estão na tabela DAV detalhe. A diferença é essa daí. Mas o restinho aqui é igual. Tá? Vai fazer a mesma coisa. Não se preocupe ainda com aqueles métodos que estão lá embaixo, na seção de procedimentos para venda do cupom fiscal. Procedimentos para venda, né, naquela seção. A gente vai passar por todos aqueles métodos lá e analisá-los com calma. Tá? Nós apenas visitamos esses métodos para você entender que daqui nós chamamos eles. Ok? Então é isso. Esse menu operações, que tem essas 4 operações aí, ele funciona dessa forma que nós vimos aqui.